mas tendo em conta que o Sporting parte com uma vantagem de 1 golo para esta segunda mão, podemos esperar um Porto mais cutilante, mais atacante na procura do empate e um Sporting mais na expectativa? Bom dia. Acho que é esperar, acima de tudo, um jogo muito competitivo. Um Porto à sua imagem, uma equipa bastante intensa naquilo que é o primeiro momento de pressão logo alto. É uma equipa sempre muito, principalmente em sua casa, jogada a duas mãos, estão a perder, entre aspas, na primeira parte da eliminatória. É natural que ainda intensifique mais esse momento de pressão que já é hábito deles. É uma equipa que pressiona muito bem alto, é uma equipa que depois se organiza em bloco, também quando percebe que não consegue pressionar, está num bloco médio-baixo também muito confortável e muito bem organizado, muito competitivo, por isso eu acho que não vai fugir muito daquilo que é a imagem do Porto e que tem sido uma equipa muito, muito forte, é muito, em termos físicos, é uma equipa muito, muito forte nesse sentido de encurtamentos, de pressão, de duelos, seja por o chão, seja por o ar, são uma equipa fortíssima em duelos, torna o jogo muito competitivo, por isso acho que vai ser um jogo competitivo, bastante competitivo, um Porto à sua imagem e um Sporting à sua imagem também, por isso, acima de tudo, duas equipas que vão querer ganhar e que vão querer muito estar na final da taça. Bom dia, Rui Borges, sou Miguel Nunes para a RTP. Bom dia. Disse no dia 12 de dezembro, nessa mesma cadeira, que se tivesse o papel para renovar o contrato que assinava já. Pergunto-lhe se mantém essa mesma afirmação e se teme que estes últimos resultados coloquem em risco a sua renovação de contrato ou se não está com medo. Não, medo tenho da morte. Gosto muito de viver, já disse isso. É o único medo que tenho. Focado no jogo. Já falei muitas vezes na minha renovação, já o disse, estou feliz, tenho contrato até 2027. A confiança, respondi isso antes do jogo do Benfica. A confiança é diária na academia, desde o primeiro dia que aqui chegámos, por isso super tranquilo em relação àquilo que é o meu futuro. Raquel Simões, TV e CNN, pergunto-lhe se o Sporting perder tudo, campeonato, taça, já saiu da Liga dos Campeões, de quem é que é a culpa? E também se teme mais perder a confiança dos adeptos ou do presidente? Primeiro não vou insistir, ok? Porque estamos focados naquilo que ainda podemos e estamos a competir. O campeonato ainda não há campeão, na taça estamos a lutar por uma possível passagem à final. E estamos focados nisso, apenas e só. Por isso não sou de SIS, sou de trabalho, volto a dizer. Acima de tudo, sabemos muito bem aquilo que tem sido o nosso trabalho, todos, não é só a equipa técnica ou os jogadores, todos, estrutura toda do Sporting, sabe bem aquilo que tem sido o caminho, está bem eficiente naquilo que é o caminho. Estamos na disputa dos troféus, de todos eles, e isso, acima de tudo, é o primeiro objetivo de dignificar um grande clube, é estar até o final na luta dos troféus e das competições, e isso temos-lo feito muito bem. Viva, Rui Borges, Artur Teixeira, Sport TV. Deixe-me regressar ainda ao derby frente ao Benfica, até porque as opiniões dividem-se, mesmo junto dos especialistas. Na sua opinião, o penalti do Sporting devia ter sido repetido e já agora, se o Sporting amanhã tiver um penalti no Dragão, será o Soares a avançar para a marcação? Respondendo muito simples a isso, estão bem definidos aquilo que é os marcadores de penalti, por isso não mudam. Em relação ao jogo do Benfica, é passado, focado no Porto, já respondi a isso, 3 grandes equipas em campo e foi a minha resposta no final do jogo. Não vou entrar por aí. CMTV. Boa tarde, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Primeiro, tem havido grandes incidentes cada vez que o Sporting vai ao Dragão, sempre, ou com o balneário, ou sempre como são recebidos. Eu perguntava-lhe o que é que está à espera desta vez, como espera ser recebido a equipa do Sporting, se estão alerta para qualquer incidente. E depois também, esta pode ser uma semana para esquecer, em que o Sporting, é verdade que disse que o Sporting ainda está no campeonato, mas perdeu a Liga dos Campeões, perdeu com um rival direto e pode ficar fora de uma competição. Eu pergunto se a equipa do Sporting está preparada psicologicamente para esta semana que pode ser terrível. A semana de uma equipa grande
Ainda bem que perdemos a Liga dos Campeões, é sinal que olham para nós mesmo com a grandeza enorme. Falhou a hipótese de ter Muito. chegado por Mas isso é bom, isso é bom. É bom, valoriza o nosso trabalho, valoriza o clube e valoriza aquilo que é o nosso trabalho. Muito bom sentir e ouvir a pergunta feita dessa forma, por isso é que eu estou a dizer que é muito bom sentir essa parte de perdermos a Liga dos Campeões, porque é sinal que a poderíamos ter ganho. Por isso, e bem, em relação ao resto, já respondi a isso. Estamos na disputa de tudo, que é isso que é o primeiro grande objetivo de um grande clube. E temos dignificado da melhor forma o Sporting, os jogadores têm feito uma época fabulosa. Campeonato, é certo que ficamos mais longe, mas ainda não há campeão, como eu disse, por isso é acreditar sempre. E tem tido um primeiro classificado, tem feito uma grande época. Melhor que a nossa, infelizmente. Por isso, é olhar para o futuro, olhar para a semana, olhar para o jogo, o próximo, e que define muito aquilo que é a possível passagem a uma final de Taça de Portugal e pode definir também uma presença numa final de Supertaça mais à frente, por isso. São, ao fim e ao cabo, apesar de ser do início da próxima época, é possível presença em 2 troféus e isso é que nós temos de estar focados e a equipa está super motivada nisso, está tranquila nesse sentido porque sabe o que tem que fazer, o que significa o jogo. Será um jogo intenso, competitivo, em relação àquilo que é ser recebidos ou não recebidos da melhor forma, isso tem que perguntar ao adversário. O que eu sei é que o Porto tem sido sempre muito bem recebido aqui em Alvalade e assim esperamos ser recebidos também nós. Miguel Mendes, a bola, bom dia. O Sporting tem tido menos rotatividade no 11 nestes últimos 2 jogos. Pergunto-lhe se nesta fase, até face aos problemas que a equipa tem tido com algumas lesões, sente que a equipa tem menos profundidade do que os rivais nesta fase do campeonato, profundidade de plantel, nível de opções, e saber como é que estão as situações clínicas do plantel, nomeadamente de Fresneda e de João Simões. Sim, o João Simões já partilhou ontem, infelizmente está fora até final da época. O Ivan continua em dúvida, é muito o dia-a-dia também, a parte física dele, por isso poderá estar fora do jogo. Acredito que não é possível não estar ainda disponível para o Porto também. Em relação à parte da primeira... Desculpa. Era da rotatividade do rotatividade. Não vou comparar com os outros, como é lógico. Okay? Foco muito naquilo que é o nosso. É lógico que gostava de ter o plantel todo disponível, dá-nos outras soluções, não é? O Kenda a 100%, o Luís Guilherme, o Fotis, quer dizer, dava-nos outra profundidade naquilo que é o plantel, naquilo que é gerir também algumas cargas nestes 2 meses que foram surreais em termos de jogos e de sobrecarga. Não conseguimos gerir tão bem como queríamos, nesse sentido, por não termos essas soluções a 100%. Mas faz parte e nós temos que nos agarrar, agarrar àquilo em que estamos inseridos, que estamos nas disputas que queremos. Então, se estamos com maior ou menor dificuldade, temos que nos agarrar a elas e dar o nosso melhor. E é isso que temos feito, é isso que eles têm feito. E amanhã será mais um jogo nesse sentido tem que haver uma entrega fantástica, com cansaço ou sem cansaço. Temos que dar tudo em campo, por isso. É as circunstâncias do jogo, do futebol em si. E não há nada que... Eu não gosto de me lamentar e não vou estar a lamentar nada. Agora, lógico que gostava de ter toda a gente, gostava, o plantel era totalmente diferente naquilo que era, em alguns momentos, se calhar, gerir aqui a sobrecarga de alguns atletas. Mas dentro disso, eles foram dando resposta e mostraram sempre que são um grupo fantástico. O Nuno Santos também está fora? Nuno está fora também, sim. Rui, olá, bom dia, Nuno Luz da SIC. Perguntava-lhe, pelo lado psicológico, o Sporting foi do céu ao inferno, ou seja, num minuto, marca um golo e depois foi anulado por fora de jogo e a seguir sofre um golo. Isso afeta mais em termos psicológicos ou não? Uma equipa, pelo menos os adeptos começaram, muitos deles, a abandonar logo o estádio porque vieram da alegria para a derrota, assim, de um momento para o outro. O que lhe perguntava é como é que se gera esta parte, tendo em conta que tem um jogo extremamente importante e, como disse, tem jogadores com sobrecarga. Esta parte psicológica talvez seja um trabalho importante para se fazer, não? Sim, é lógico que sim. Às vezes mais o cansaço físico é também acumular o cansaço psicológico, mental. É lógico que no momento sente-se bastante, os adeptos claro que sentem, não mais que nós, como é lógico, nós sentimos muito, os jogadores sentem muito,
Mas temos de ser equilibrados, assim como tal lá atrás, há 2 meses ou 3 meses atrás, vocês me perguntavam: há 4 jogos a ganhar aos 90 ou aos 92, agora perdi 2 aos 94, 2 jogos importantes. É o futebol e nós temos que ser equilibrados e saber lidar com isso da melhor forma, é perceber como é que aconteceu, de que forma é que aconteceu, se realmente demos tudo para conseguir vencer e infelizmente não conseguimos. Por isso, a equipa deu tudo, seja no jogo do Arsenal em casa que perdemos aos 92, 93, seja agora com o Benfica que também fomos, de repente estamos a ganhar 2-1 e depois já estamos a perder 2-1 num minuto. Por isso, é as emoções do jogo, é as emoções do futebol, eu sou muito frio nesse sentido e é tentar passar isso para os jogadores e fazê-los perceber daquilo que é a importância do próximo jogo, e o próximo jogo é importante, como eu acabei de dizer, é um jogo que nos pode meter em duas finais, e nós temos que estar muito focados nisso, porque um clube grande quer lá estar até ao fim a disputar, estar na disputa final daquilo que é as competições e os troféus, e o jogo da manhã dá-nos essa possibilidade de estar, não uma, mas em 2 finais, por isso, e nós queremos muito e os jogadores têm que se focar muito nisso e muito honestamente sinto-os tranquilos e focados nesse sentido. Olá. Permite-me voltar à questão dos lesionados para perceber o que é que se passa em concreto com o Fresneda e se tem a garantia de que tanto o Fresneda como o Santos, o Luís Guilherme, o Iranir e o Santos sei que está mais acelerado, parece-me, mas tem a garantia que os 4 voltam até ao final da temporada, ainda vai Sim, já respondi isso, assim, já respondi a semana passada, sim. Se me permite uma segunda pergunta, perguntar-lhe sobre o Suárez, já falou da questão do penalti, mas o Suárez tem apenas 2 remates enquadrados nos últimos 4 jogos, não marcou, é algo raro para o registro do Suárez. Isso preocupa de alguma forma, tanto em relação ao rendimento do Suárez como em relação ao rendimento coletivo da equipe? Temos que fazer em relação aos lesionados, já disse a semana passada que sim, que estavam até ao final da época, acredito sim, porque já estão em trabalho de campo, sim. Em relação ao Luís, não me preocupa, é perceber também, temos que fazer uma análise fria das coisas, perceber aquilo que foi a exigência dos jogos que tivemos, e isso leva muitas vezes às vezes a não ter grandes oportunidades, é um trabalho difícil, é um jogador que tem dado tudo por a equipa e claramente é dos que está em sobrecarga e tem sido surreal aquilo que ele tem feito, toda a sua entrega, tudo aquilo que tenta fazer para com a equipa, vai perdendo algumas coisas e nós sentimos e é claramente evidente isso, mas não deixa de ser um jogador importante, vai ter menos oportunidades se calhar em alguns jogos agora, por a exigência, por o cansaço também em alguns momentos, tem que se focar naquilo que é ok, vou ter menos, mas tem que as aproveitar da melhor forma. E é isso que ele tem que estar focado, ele está tranquilo, ele sabe bem aquilo que é a confiança que tem de todos nós, tudo aquilo que tem dado já à equipa e que vai continuar a dar, não é por ter menos remates em 2 ou 3 jogos, é perceber a exigência que foram dos jogos e o porquê disso acontecer, e não tem a ver com o individual, tem sim muito com o coletivo, como é lógico. E perante aquilo que é o adversário que estamos a defrontar, por isso tem dado tudo pela equipa, tem trabalhado imenso, tem-se sacrificado por a equipa, e é só enaltecer isso, por isso, do resto ele sabe bem a confiança que todos mesmo temos nele, ou seja, a estrutura ganhou esse reconhecimento por meritocracia, não é? Para as últimas questões, ali do lado esquerdo, TSF. Boa tarde, Rui Borges, Rita Silva Vieira, para a TSF. Já disse que o campeonato está cada vez mais difícil, disse hoje também que este é um jogo que dá acesso ao Sporting a 2 finais. Pergunto-lhe se poderá dar acesso a 2 finais. Pergunto-lhe se isso torna este jogo mais decisivo da época para o Sporting, tendo em conta todas estas condicionantes, e se isso o faz pensar numa gestão da equipa de forma diferente. Pensando nos 90 minutos, se não vai fazer essa gestão pela importância do jogo, ou pensando mais à frente num jogo que pode ir a prolongamento, se quer guardar alguns trunfos na manga para essa situação? Repara uma coisa, eu percebo isso e um treinador tem que fazer muitos cenários, mas se fosse pelos cenários tínhamos muitos. Por isso é que às vezes é difícil tomar decisões e por isso é que o treinador chupa ao gelado, como se costuma dizer, porque digo isso aos adjuntos, estou a dizer isso, é o que digo às vezes aos adjuntos. Porque temos que pensar em muitos cenários, mas quanto mais cenários pensarmos, vai surgir outro e outro e outro. Não, tem muito a ver com aquilo que é o momento, perceber também individualmente como é que eles estão, como é que se sentem, como é que
e muita comunicação também, muito diálogo, com muita honestidade, perceber quem está melhor para dar contributo à equipa, seja numa fase inicial, seja depois numa fase mais à frente do jogo. Não pensar no prolongamento, queremos muito chegar aos 90 minutos e chegar e passar à final da Taça de Portugal, que é esse o nosso único objetivo. Por isso não gosto muito de criar muitos cenários, porque quanto mais um cenário pensamos, vamos acrescentando o outro. E nesta fase, por tudo tem sido aquilo o nosso caminho, esta sobrecarga de jogos, é muito mais diálogo e perceber como é que estamos em termos físicos, em termos mentais também, que é importantíssimo, e com muita honestidade de sentir quais são os melhores para começar e depois para acabar o jogo. E sente que é o jogo mais decisivo da época? Sim, é um jogo decisivo porque nos pode meter numa final, como eu disse, poderá até meter-nos em duas. Por isso, acaba por ser decisivo nesse sentido, porque queremos muito disputar a final num primeiro momento. Por isso, é decisivo nesse sentido. Lusa. Boa tarde, Mr. Sérgio Lopes, para a agência Lusa. O Mr. já disse que o Sporting ainda está na luta pelo título, efetivamente, também admitiu logo a seguir ao derby que neste momento está muito mais difícil, e numa perspectiva em que a Taça de Portugal é neste momento o único título que o Sporting depende apenas de si próprio para alcançar, eu perguntava-lhe se ganhar a Taça de Portugal torna esta época numa época positiva, se pode salvar a época. Eu não olho para as coisas dessa forma, já disse isso. Eu olho para as coisas que o Sporting tem que disputar os troféus até ao final, até o máximo e até às finais dessas competições. E nós temos-lo feito. E amanhã passa por aí. Queremos muito disputar a taça, mais do que nós não pensamos aquilo que é. Chegamos ao fim e fazemos uma análise daquilo que foi a época e de perceber o que foi o caminho, se foi bem feito, se não foi bem feito, em que é que falhamos, em que é que podemos melhorar. É muito por aí. Agora, não se trata de salvar nada aqui, trata-se de estarmos numa final e de queremos disputar um troféu que felizmente a época passada ganhámos e está no nosso poder e queremos voltar a ter essa oportunidade de o defender. Por isso, é muito esse foco e mais do que estar a pensar na época, não. Está difícil o campeonato, sabemos disso, não dependemos de nós. Agora estamos focados na taça, depende de nós poder disputar essa final e é muito aí que nos vamos agarrar. Ok, muito obrigado. Obrigado.